Fala pessoal, bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Hoje a gente vai estar Defendendo o Indefensável, de Walter Block. É um livro bem interessante, onde ele pega profissões, atividades ou pessoas que são tidas como desprezíveis, abjetas, e faz uma defesa em favor dessas pessoas, atividades, etc. E aqui, só para dar alguns exemplos, tem a prostituta, o traficante de drogas, o caluniador e difamador, motorista de classe táxi clandestino, herdeiro, não sei o que ele fez para merecer, né, o desprezo, mas né, ele coloca aqui, e o empregador porco capitalista. Esses são apenas alguns exemplos que eu peguei aqui. E o que o Walter Block diz em defesa dessas pessoas são 3 princípios aqui. 1. Eles não são culpados de qualquer mau procedimento de natureza violenta. 2. Em virtualmente todos os casos, eles, na verdade, beneficiam a sociedade. E 3. Se proibirmos suas atividades, o faremos em nosso próprio prejuízo. A premissa desse livro é libertária, que ele diz aqui que é ilegítimo praticar agressão contra não agressores. E o que ele fala é que assim, essa premissa é muito comumente aceita. Então eu falo isso, provavelmente você pensou, né, ninguém deve iniciar agressão contra ninguém. O que ele fala que é interessante é a questão de não ser visto como contrários à ideia desse princípio e o sistema tributário. Porque quando o governo taxa as pessoas, ou eles põem um imposto, eles cobram um imposto, é uma coisa que inicia uma relação não consensual. Todas as pessoas que ele defende nesse livro, ele defende com essa premissa. Nenhuma delas inicia agressão contra a outra pessoa. É uma relação consensual. Uma pessoa prefere gastar o dinheiro para ter o sexo e uma pessoa aceita dar o sexo em troca de dinheiro. Então, como ambas consentiram com isso daí, por definição, cada uma viu valor no que a outra oferecia. Então, isso beneficia a sociedade. Enquanto, quando o governo cobra imposto, você não pode negar a participar. Por mais que você fale assim, não quero o que o governo está oferecendo. Você não tem essa opção. Então, o princípio libertário defende em que a relação do governo, como ela é através de coerção, ela é antiética e está errado pela sua natureza, mesmo que ela providencie serviços. Eu posso te roubar e depois eu vou lá, corto sua grama, falo, opa, providenciei um serviço aí para você, então tá legítimo eu pegar esse dinheiro. Não, eu nem sei se você quer que sua grama seja cortada. Então, essa é a ideia desse livro. E aí você pode estar pensando, nossa, mas o difamador, ele está defendendo a prostituta, o traficante de droga. E o que ele fala é que, assim, numa relação consensual, a relação vai ser tão moral quanto o objetivo das pessoas envolvidas. Então, o livre mercado, que seria essa troca voluntária ou uma sociedade que vive de relações consensuais, não quer dizer que ela vai ser uma sociedade moral. Ela vai ser tão moral quanto o objetivo dos dois envolvidos. Então, se o objetivo é imoral, vai ser uma relação imoral. Então, ele fala, o livre mercado ele é amoral. Ele depende de quem está sendo envolvido. Eu vou pegar alguns exemplos aqui só para mostrar como a ideia dele quando ele defende alguma dessas profissões tidas como indefensáveis. Então, vou falar do cafetão. E ele fala que assim, a natureza da profissão seria o quê? Seria ser um intermediário entre a prostituta, que vai oferecer o sexo, ou prostituto, e a pessoa que quer consumir esse sexo. Então, a relação poderia ser direta, né? Uma pessoa negocia com uma prostituta, um prostituto, e consegue o sexo, mas o fato de ter um cafetão poderia oferecer certas garantias à prostituta, como proteção, e por parte do cliente também, proteger no sentido, por exemplo, se a prostituta quer fazer um golpe, ou quer assaltar, ou alguma coisa. Então, fazendo uma analogia que talvez seja mais clara, quando você quer comprar um imóvel, ou quando você quer alugar um imóvel, você pode tratar direto com o dono do imóvel. Ou você pode ir para uma imobiliária, que então você não precisa sair na rua procurando um monte de imóveis, você vai em um site ou numa imobiliária,
você vê todas que estão disponíveis e você tem a garantia da imobiliária. E o dono de uma propriedade também vai nessa imobiliária, tem a garantia dos serviços prestados pela imobiliária. Então não depende se for uma pessoa que vai entrar na sua casa, vai destruir e tudo mais. Então ele coloca dessa forma que a natureza da profissão é como um intermediário. Então, nesse sentido, se alguém foi até o cafetão, tanto por parte da quem vai oferecer o sexo ou por parte de quem vai consumir, é porque queria aquilo. Então, vê o valor. Então, isso existe porque tem essa procura. E aí você pode falar, mas tem cafetão que abusa da prostituta ou que engana o cliente. Sim, se isso é feito, isso é errado, mas não é algo da natureza da profissão, em sim uma atitude errada de um cafetão. Não é porque você foi na padaria, pediu para comprar 10 pãezinhos, o cara pôs 9 e você não percebeu que então o padeiro é o vilão da história. Não, existem pessoas ruins em qualquer meio. Então ele defende a profissão ou atividade do cafetão. Um outro exemplo que ele dá aqui é o caluniador e o difamador. Então, é muito engraçado essa história de liberdade de expressão, porque muita gente fala assim, não, eu defendo a liberdade de expressão, mas fake news, né, aí não dá. Ou discurso de ódio, aí não, tem que ter um... Então, você tem que ter um limite, você está limitando, então não é a liberdade de expressão. E no exemplo aqui do caluniador, difamador, no Brasil, acho que tem a lei de ataque à honra. Como a honra é uma propriedade da pessoa, então minha honra é uma coisa minha, é algo material? Não. Então minha honra ou minha reputação é como os outros me percebem. Então como eu vou regulamentar ou botar uma lei que defende como os outros me percebem? Ah, e você pode estar falando, não, é para os outros não mentirem. Tá, mas então tem diversos assuntos que tem vários pontos de vista e tem várias interpretações. Então, como você vai botar uma agência, né, que nem existe os fact-checkers. Isso daí estava no livro 1984 do Orwell, que era o Ministério da Verdade, que eles falavam que o que era verdade ou não era verdade. E eu acho que a verdade é um tema que não é tão simples assim para botar um grupo e falar assim, não, ó, esse é o grupo que vai dizer o que é verdade e não é. E o que ele fala é que sim, tem um efeito até contrário, porque por você ter todas essas leis, então se a mensagem chegou até você, significa que é verdade, porque não está violando a lei. Então desacostuma você a pensar por si próprio, porque você olha e fala assim, ah não, tá, beleza, tá na Rede Globo, tá no SBT, tá no jornal da não sei o quê, então é verdade. Não, não importa de onde foi a informação, pode ser uma mentira, pode ser partes da verdade, pode ser pegar um pouco da verdade, colocar de uma forma diferente e para dar uma conotação que eles querem passar. Então, o fato de ter a liberdade de expressão te obriga a desconfiar, a ser mais cético do que estão falando. E com isso seria muito melhor para a sociedade. E aí cada um seria mais crítico para tentar avaliar o que está sendo dito. Deixa eu ver se tem lógica. Será que não tem alguma contradição? Deixa eu pegar outras fontes. Deixa eu pegar várias fontes de informações e colocar para ver. Às vezes a verdade não está em nenhum deles, está entre eles. Então essa ideia de você punir ou ter maus olhos em relação a alguém, a um caluniador e um difamador, a ponto de colocar uma lei que obrigue a você não poder falar certas coisas, seria prejudicial. E a forma correta, ou que ele propõe, para combater isso, seria através da verdade. Ah, estão falando mentira sobre mim. Legal, opa, estão gastando o tempo dele para falar. Opa, então estou chamando a atenção, então deixa eu mostrar a verdade. Então, se eu estiver correto, eu vou mostrar por A mais B os meus pontos de vista, e isso, no final das contas, vai ser benéfico para mim. Lógico, quando surge uma mentira sobre uma pessoa, todo mundo cai matando, ninguém vai. É muito difícil ver o pessoal indo a fundo para entender o que está acontecendo. Mas a verdade aparecerá, como dito no Pinóquio, se você já viu, né? Se você mente, as pessoas vão percebendo, porque fica visível, né? Seu nariz vai aparecendo. O último capítulo que eu quero cobrir aqui é do O Empregador Porco Capitalista, porque no Brasil a gente tem a CLT e toda essa burocracia, né, que intermedia a relação entre o empregador e o empregado. Porque senão o porco capitalista, o empregador, ele vai explorar, vai pagar um mínimo, você vai arrancar sangue do
empregado. Então a gente precisa dessas leis para proteger, né, como o salário mínimo, ele dá o exemplo aqui. E ele fala que isso está errado conceitualmente. E quando você dá um passo para trás e observa qualquer outra relação comercial, você vai numa loja, você quer comprar. Você sempre quer pagar o mínimo possível. E o vendedor está te vendendo, e ele quer vender o máximo possível. Então a intenção sempre é essa. Porém, por que ele não consegue me explorar e eu não consigo também explorar ele não pagando nada, por exemplo, fazendo ele me dar de graça? Por quê? Vai chegar num nível em que ambos vão aceitar. Falar assim, tá bom, eu não queria pagar nada, mas eu prefiro esse item do que essa quantidade de dinheiro. Então aí eu troco. E ele fala assim, não, então por esse dinheiro, eu prefiro o dinheiro do que esse item. E aí troca. Que é o que ele fala aqui. Assim, se o mercado de trabalho consiste de muitos fornecedores de trabalho, empregados, e muitos que demandam trabalhos, então a tendência é de que o nível salarial seja estabelecido de acordo com os que os economistas chamam de produtividade marginal do trabalho. Ou seja, um empregador consegue me gerar 15 reais e eu consigo contratar ele por 10 reais. Então ele me gera 5, eu vou contratar, porque ele me gera lucro. Então ele vai ter emprego, vai estar feliz, vai estar ganhando os 10, eu vou estar lucrando com isso também, ganho, né, os 15, todo mundo sai ganhando. Porém, se o salário mínimo sobe para 15, vai falar assim, eu não vou contratar ele, porque ele não vai me gerar lucro, então para que eu vou contratar? E se ele já for contratado, então eu vou ser obrigado a subir o salário dele. Aí o que acontece? Talvez eu poderia contratar uma outra pessoa por 10, que também ia me gerar 15. Porém, eu não vou contratar. Então ele fala que essa lei, você não pode olhar pelo aspecto de quem recebe no salário mínimo. Porque sim, para isso seria melhor, porque o salário vai subir. Mas quantas pessoas não vão conseguir emprego, porque eles não vão conseguir gerar de valor o mínimo que é dito no salário mínimo, em que então eles nunca vão conseguir o primeiro trabalho, que são as pessoas menos qualificadas em geral. Porque se a verdade fosse que todo empregador vai explorar até o talo o empregado, todo mundo receberia salário mínimo. Mas não é, tem muita gente que paga muito mais, porque tem a escassez. Então, se eu gero 30 e estamos pagando salário mínimo é 10, eu vou me pagar 10, beleza, um outro empregador vai olhar e falar assim, opa, ele está gerando grana pra caramba, vem pra cá, eu te pago 15. Aí o outro vai olhar e falar, opa, ele está gerando 30, ou tá pagando 15. E aí essas pessoas tendem a ir aumentando e ganhando mais salário. E com isso desenvolvendo habilidades. Enquanto se o primeiro degrau para você conseguir seu primeiro emprego, que é o salário mínimo, é muito alto, as pessoas desqualificadas ou que têm menos qualificações, elas não vão conseguir começar a trabalhar e que mesmo você fala assim, Fábio, então você é a favor de ganhar 500 reais, não dá para fazer nada. Não, mas se a outra opção é não trabalhar, com esses 500 reais, pelo menos a pessoa consegue desenvolver as habilidades e com depois ganhar 600 e depois ir conseguindo galgar. Então, o que ele explica aqui é que o salário mínimo, na verdade, você está aumentando o primeiro degrau. Um monte de gente vai acabar estando desempregada, então você tem menos pessoas que podem desenvolver qualificação. Os empregadores vão poder explorar mais, porque tem menos oferta. É a lei da oferta e demanda. Então, eu posso escolher. O cara eu quero mandar alguém embora, eu mando, porque é fácil achar. Agora, se essa relação é livre e todo mundo vai desenvolvendo, agora é mais complicado, porque se o cara não gostar da minha empresa, ele pode ir na outra. E por mais que às vezes ele vai ganhar menos, pelo menos ele vai ir para um ramo que ele gosta ou que alguém que vai tratar melhor, porque não é só o dinheiro. O dinheiro numa empresa, num trabalho que você está, sustenta até certo nível. Tem a questão da cultura da empresa, como que são os relacionamentos, sua visão de longo prazo, o estágio que você tá na sua vida. Então, se você tem filhos, você fala assim, não dá para eu ficar viajando toda hora. Então, talvez você não aceite um cargo tão alto que vai requerer que você viaje. Então, como é uma dinâmica muito complexa, quando você olha e fala assim, o salário mínimo, você na cabeça, na hora vem, tá bom, é uma quantidade para viver, e abaixo desse é realmente muito difícil, o que realmente é no Brasil, você deixa de ver os outros pontos que são impactados por isso e que acabam com a dinâmica toda do livre mercado. E quem que impõe esse salário mínimo? É o governo, através de coerção.
Porque se o empregado fala assim, não, ó, por mim, beleza, eu quero trabalhar, vou ganhar 500 conto, mas eu moro com meus pais, então eu vou poder ajudar lá em casa. O governo está falando assim, não, você não pode. E aí eu sou empregador, eu falo assim, não, mas eu quero contratar o cara lá por 500, eu pago 600 até, porque ele vai me gerar 800. Aí o governo fala, opa, não, você não pode. Então, através de coerção, e por isso que ele fala muito em todo o capítulo, como cada uma dessas profissões e atividades são os heróis. Ele coloca herói de uma forma figurativa, que realmente, se fosse deixado livre para as pessoas fazerem essas atividades que ele lista, a sociedade iria se beneficiar. Porque o mercado ou a sociedade, ela é muito mais complexa do que você analisar teoricamente um ponto assim, não, então eu vou botar esse nível, então aqui tá bom. Então por que é 1.100, não sei, o salário mínimo? Isso é suficiente para viver? Pagar um aluguel com isso daí, manter filho, Não, então não teria que ser maior? Então ficam muitas decisões arbitrárias e que no final impactam essa dinâmica que normalmente se balancearia entre oferta e demanda. E esses são apenas 3 exemplos do livro, ele fala muitos mais, então ele fala o que é, qual que é o impacto, por que ele acha que está errado e um possível cenário caso liberasse, ou pelo menos os incentivos que estariam em jogo caso isso fosse ou legalizado ou não fosse tão julgado, ou se realmente eles pudessem fazer da forma que eles gostariam. E ele é um livro, como diz no título, é defendendo o indefensável. E a proposta dele é, se eu consigo defender o livre mercado até nessas situações, fica muito mais claro, em outras situações que existem muitas regulamentações ou interferências no livre mercado, para as pessoas perceberem que é prejudicial. Principalmente na questão moral, que defende muitas coisas que, em geral, eu lendo, que eu olho e falo assim, eu não gostaria disso. Mas não é meu direito impedir que as pessoas que querem buscar isso, façam isso. Porque não diz respeito a mim, diz respeito a elas. E então tem exemplos aqui que você pode gostar ou pode não gostar, mas te coloca num ponto de desconforto ou num nível de provocação que é bem interessante e eu acho que com certeza é legal, né? Com certeza vai te trazer alguns ensinamentos na forma que você encara o que as pessoas fazem. E separar o que eu quero para minha vida e o que eu devo impedir ou não dos outros de fazerem. Então, realmente recomendo a leitura. Deixa nos comentários caso você já tenha lido ou se animou para ler. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham algum comentário, feedback, fique à vontade. Caso queiram mais sobre o libertarianismo, que é um mundo, ou que eu vá mais fundo em alguns outros temas, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. E vamos que vamos.